Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Brasil Energia Debates. Meu nome é Felipe Salgado, eu sou editor do Petróleo Hoje, e a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras às 11 horas, levaremos para você um novo episódio com um tema relevante do mundo da energia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, trata de clicar no sininho, ativar as notificações e ficar ligado para você não perder nenhum episódio desta série. Hoje eu vou mediar um bate-papo entre a diretora de Downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural, Valéria Lima, e o economista e ex-funcionário de carreira da antiga BR Distribuidora, Marcelo Simas. O tema de hoje é o mercado brasileiro de refino de combustíveis. Antes de iniciarmos esse debate, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, dando-lhes as boas-vindas. Valéria, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com você e com o Simas para a gente discutir esse assunto tão relevante para a sociedade brasileira. Sim, muito obrigado. Convite do Brasil Energia, na figura do Felipe, também dou as boas-vindas à Valéria, do IBP. Bom, eu quero iniciar esse debate com uma pergunta que é pauta crucial hoje para a sociedade e para o Congresso Nacional. Durante o governo de Dilma Rousseff, a política de congelamento dos preços dos combustíveis provocou prejuízos bilionários à Petrobras, enquanto favoreceu, naquela ocasião, o consumidor e a própria política macroeconômica daquele governo. Agora, com a política de paridade de preços, a Petrobras acumula ganhos, distribui dividendos, mas parece que o consumidor está sendo penalizado na bomba e na inflação. Então, eu pergunto a vocês, há alguma solução alternativa, algum instrumento que possa vir a ser adotado em que a Petrobras, o consumidor e a própria economia nacional sejam preservados no momento de volatilidade dos preços do barril? Bom, começar aí pela Valéria, vamos deixar a Valéria aí, vamos começar pelas damas, né? Começar a Valéria, depois eu falo meu ponto de vista. Fala, Valéria. Felipe, a questão de preço, eu acho que a gente tem que conversá-la com bastante cuidado, né? Porque não tem uma resposta simples para uma questão que é complexa, né? A formação de preços de derivados tem vários componentes por trás do preço final ao consumidor, né? Tem o preço do combustível fóssil no mercado internacional, tem o preço dos biocombustíveis, tem a parcela de impostos e tem a margem das distribuidoras e dos revendedores, né? Então, você mexer em qualquer uma dessas variáveis não é uma coisa tão simples. Acho que o mais importante é a gente entender a lógica de formação deste preço, tá? O Brasil é um importador de petróleo não, desculpa, de derivados. E o petróleo é uma commodity internacional, ou seja, seu preço é precificado no mercado internacional por múltiplos compradores e múltiplos vendedores, né? Então, é muito difícil a gente ter um preço interno que seja descolado do preço internacional. E isso já se mostrou como uma política que não funciona, tá? Ou ela vai levar um prejuízo de muita gente, a médio prazo a quebra desse agente, ou ao desabastecimento, como bem pontuou o próprio presidente da Petrobras neste fim de semana. Eu acho que a gente vai explorar esse assunto aqui ao longo do debate, né? Mas, inicialmente, eu gostaria de começar desta forma. Legal. Marcelo, como é que você vê essa questão? Bom, como você colocou, né? O preço do petróleo, o preço dos derivados esteve represado entre 2011 e 2014, no governo Dilma. Então, o consumidor se beneficiou naquela época. Hoje, o que nós estamos vendo é a vingança, né, contra o consumidor. A gente está vendo, né, exatamente o oposto disso aí, né? Então, parece que querem se vingar do consumidor em relação a esse benefício que ele teve nesse patrão. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva. Eu estive dentro da Petrobras, eu era da BR, mas fui cedido à Petrobras, trabalhei 20 anos na Petrobras e fui responsável pelos cursos de geopolítica do petróleo. Então, vamos contar uma história que ninguém conta, uma história que ninguém, rapidamente, né, claro, mas ninguém conta. Em 2015, quando começou toda essa celeuma, a Petrobras teve aqueles problemas, né, e tudo. Em 2015 foi celebrado um contrato de oil for loan da Petrobras fornecer petróleo para a China.
Então, o que aconteceu? A direção da Petrobras, eu posso ficar à vontade de falar isso, porque eu estou fora da companhia hoje, então, né, não tem... E ninguém conta essa história, a não ser a EPET. Né? A EPET é a única que fala disso. Então, o que aconteceu? A alta direção da companhia resolveu, para poder gerar excedente de exportação, beneficiar, privilegiar a rentabilidade em detrimento do market share. Ora, o que aconteceu? Você colocou-se as refinarias em capacidade ociosa para gerar esse excedente de produção. Então, com esse possível desabastecimento, né, do mercado interno, você teria que importar mais derivados. Então, com isso, o custo do refino tende a aumentar, porque ia se perder escala, obviamente, e você tenderia a desvalorizar as refinarias, facilitando a sua venda. Né? Então, as refinarias, para quem não sabe, da Petrobras foram criadas entre 1950 e 1980. Então, elas fizeram revampes, mas elas estão depreciadas. Então, como permitiu o aumento das importações de derivados? Por meio da criação do PPI, do famoso paridade de preço internacional. Então, isso permitiu que você criasse exatamente, né, uma janela para arbitrar preços, para que você pudesse importar esses derivados. Ora, o que acontece? A paridade de preço internacional é uma coisa absolutamente, né, coisa absolutamente fantástica, porque nós estamos praticando preços internacionais num país emergente. Então, existem 3 tipos de países que praticam os preços dos derivados. Os petroestados, que, obviamente, subsidiam os preços dos seus derivados, por motivos óbvios, né? São países que têm muito petróleo, então subsidiam por uma série de questões, né? Para poder controlar a sua população, etc. Tem os países emergentes, entre os quais o Brasil se insere, né? Obviamente. Então, China, Brasil e demais países. E você tem também os países desenvolvidos da OCDE. Esses países praticam realmente, né, o mais parecido aí com a paridade de preço internacional, porque eles têm eles precificam em dólar, no caso dos Estados Unidos, né, o petróleo é precificado em dólar, os derivados aí, a sua movimentação precificada em dólar, e eles têm moeda forte, então eles têm o conforto de ter preços de derivado elevados, mas a sua moeda é forte, a sua população tem renda para suportar isso. Não é o caso do Brasil. Então, nós estamos praticando a PPI, que é uma política de preços dos países desenvolvidos da OCDE, diante de um país que é emergente. Então, essa é toda a questão. Isso, né, com o aumento das importações de derivados, que só tende a aumentar, houve o quê? Houve a perda de market share da BR Distribuidora, que era a distribuidora da Petrobras. Ela perdeu, em 5 anos, 10 pontos percentuais, de 2015 a 2019. Eu sei porque eu estava lá, então eu vi todo esse movimento. Perdeu 10 pontos percentuais de market share para as demais distribuidoras, e, com isso, você criou, né, essa sensação de concorrência no mercado, que é uma falácia, que tem 534, segundo o relatório da ANP, 534 importadores de derivado de petróleo. E hoje, né, só para fechar aqui a história, você pode pegar a série histórica de levantamento de preço da ANP, gasolina, outubro de 2016, que é quando começou a PPI, a média, né, claro, média nacional, 3,66. Hoje está a média 3,08, né? 6,08, uma variação de 66% da gasolina. O diesel, naquela época, 3,01, né, R$ 3,01, hoje 4,728. Né? Então, estou pegando o preço de outubro de 16 e pegando média de setembro de 2021. 57%. O IPCA, no período, 24% nesses 5 anos. Isso significa que a gasolina teve um aumento real de quase 40% e o diesel de quase 30%. Então, esse é o resumo da ópera. Alguma coisa está muito errada, né? Alguma coisa está errada nessa equação, né? Essa só um preâmbulo para vocês poderem entender essa história que não é contada em lugar nenhum. Antes da Valéria comentar, eu só queria colocar que, como eu disse, o governo Dilma Rousseff, com o represamento, provocou prejuízos bilionários. E se a política de paridade de preço, como colocou há pouco o presidente da Petrobras, for abolida, pode haver uma situação de desabastecimento nacional. Então, qual seria
a terceira via, Valéria? Existe uma solução alternativa, algum instrumento que possa blindar todos os atores envolvidos, consumidor, Petrobras, enfim? Não, não existe, como eu disse, não existe bala de prata, né? Eu discordo apenas que o consumidor foi beneficiado lá e agora está se vingando contra o consumidor com a questão de preço. Eu acho que preço a gente tem que tratar de uma forma menos apaixonada, tá, Felipe e Marcelo? Então, eu acho que o Marcelo, talvez, ele confundiu algumas coisas dos assuntos aí, com market share da Petrobras distribuidora, que não é o que a gente está tratando aqui, né? A gente tem que lembrar que, como eu disse, o petróleo é uma commodity. Fugir de uma precificação internacional traz distorção. Traz distorção em dois momentos, né? Primeiro, se você importa petróleo ou derivados, se você vende num preço abaixo deste preço internacional, né, na média, você vai faltar produto, né? Por outro lado, se você tem... O Brasil é exportador hoje de petróleo, né? Então, se hoje o produtor de petróleo, ele, em vez de refinar, porque você vai ter um preço muito abaixo do mercado internacional, por que ele vai favorecer mandar o petróleo para o mercado nacional se ele pode exportar? Então, é por isso que é sempre importante esta relação, pelo menos o preço internacional está balizando ali o nosso entendimento de preço, tá? E isso não vale só para os combustíveis fósseis, isso também vale para os biocombustíveis que estão nos nossos derivados, né? No biodiesel, você tem basicamente 80% vem da soja, que tem uma precificação internacional. Se você não tiver ele basicamente alinhado ali, a soja é exportada e não é transformada em biodiesel. A mesma coisa com o etanol. Então, e isso acontece com todas as commodities. Certamente, Felipe, o câmbio desvalorizado, como está hoje, ele acirra isso, porque você poderia ter, com um câmbio a 3, a 4, ou que valor seja abaixo do que está hoje, a relação do preço aqui dentro seria diferente. Então, é por isso que eu estou dizendo, são muitas variáveis, tá? Então, você tem o preço do fóssil, que subiu, você tem o preço dos biocombustíveis, que subiu. Então, mas são escolhas que a sociedade foi fazendo ao longo do tempo. Então, eu não diria que é uma história que ninguém contou, porque o que a gente vive hoje foram escolhas que a sociedade brasileira está fazendo ao longo dos anos, tá? Tanto na inserção dos biocombustíveis, como, por exemplo, o desinvestimento da Petrobras de parte do refino, ou seja, você reduzir o papel hoje do incumbente, até você ter mais competição no refino, aí você vai ter outros agentes, você não vai ter um único agente que define o preço para o país inteiro, você vai ter preços diferenciados, e tudo isso são discussões que a sociedade levou ao longo do tempo, não podemos desconhecer isso. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso com bastante serenidade. Tem algumas parcelas hoje que têm pesado um pouco mais a mão, né? Assim, tem ocupado um papel maior no preço também, que é a questão dos impostos, que a gente deve discutir. Então, eu acho que é isso, a gente entender como essa formação se dá. Agora, certamente, Felipe, Marcelo, assim, nós temos que entender que a gente vive um momento complicado economicamente, né? E esse momento de alta de inflação, né, e do início, do final da recessão que a gente viveu com a pandemia, né, a entrada do novo no mercado, né, da restabelecimento da economia, ele traz também uma desorganização no mercado, né? A inflação de preços de derivados está no mundo inteiro, não é só no Brasil. E nós somos sensíveis a isso. Acho que é importante todo mundo saber que qualquer setor que fornece energia para a sociedade tem muita consciência da importância de preço e como que isso afeta a vida das pessoas. Mas não temos, infelizmente, respostas fáceis para questões complexas. Agora, Valéria, na sua fala, você colocou que nós temos um mercado, um agente dominante no mercado, no caso, a Petrobras, né? Um agente monopolista, de fato. Né? A imposição de uma política de paridade de preços, né? De livre flutuação dos preços, de acordo com o mercado internacional,
num mercado que é dominado por um agente, isso não pode estar causando tal distorção no bolso do consumidor também? Não, eu acho o contrário, eu acho que é ela que dá transparência necessária para a sociedade de que esses preços têm um alinhamento internacional. Tá? Justamente até por a Petrobras ser, né, ainda, né, um agente muito dominante no refino, né, esperamos que com o processo aí todo de abertura do refino isso vai mudar, né, certamente, mas é justamente o PPI, né, a paridade internacional, é que dá transparência para todos os agentes, saberem que eles podem atuar aqui, até inclusive com o consumidor, né? Um grande consumidor de derivado, ele sabe que o preço aqui não vai ficar por um período muito acima do mercado internacional, por exemplo. Então, a nossa visão é justamente ao contrário. Ela traz transparência para todos os agentes, em termos de investimento, em todos os sentidos. Agora, Simas, se a política de paridade de preços fosse abolida nesse momento, como ficaria a questão do abastecimento nacional? Porque você tocou no ponto do fator de utilização das refinarias. E aí entra um debate que a gente vai explorar mais adiante, que é a ociosidade das refinarias se dá pela alta dos preços no mercado internacional e redução do consumo interno, ou uma decisão empresarial da Petrobras, como a Valéria colocou, de, nesse momento, ser mais vantajoso para a companhia exportar petróleo do que refinar. Então, dá para abolir a política de preços nesse momento, com um risco de causar o desabastecimento no mercado nacional? Excelente pergunta. Vamos lá. Então, me permito discordar de você, Valéria, né? Com todo respeito. Eu discordo frontalmente disso e vamos dar alternativa, né? Porque, obviamente, a gente está aqui, né? Tem que dar alguma alternativa. Então, a minha visão é a seguinte: é uma falácia dizer que o preço estava desalinhado do mercado internacional. Quando a Lei 9478 foi criada lá em 1997, uma dos requisitos, né, da lei é exatamente isso, o alinhamento de preço ao mercado internacional. Entre 97 e 2001, houve um descruzamento, né, de subsídios, era uma confusão tão grande de subsídio, né, quanto a petróleo, parcela de preço específico. Né? Então, isso foi feito um descruzamento durante 5 anos. Em 2002, os preços foram liberados. Né? E estão aí quase 20 anos, praticamente 20 anos liberados. Então, uma falácia que eu ouço, né, sempre no mercado é de que, né, os preços estão desalinhados. Os preços só estiveram desalinhados durante 4 anos, entre 2011 e 2014, por causa do subsídio, né, que infelizmente foi dado no governo Dilma. Né? Foi realmente né, a gente todos, né, reconhecemos que foi um desastre, né, esse desalinhamento de preços. Ninguém vai defender isso. Eu não defendo isso. Eu não defendo isso de jeito nenhum. Então, você tem algumas alternativas. Então, os preços sempre estiveram alinhados, exceto entre 2011 e 2014. O que aconteceu entre 2002 e 2010? A Petrobras, né, justamente, fazia o quê? O papel que eu falei, né? Você tem 3 tipos de países: os petroestados, que subsidiam os seus derivados para a sua população por motivos óbvios; os países emergentes, que suavizam o preço dos derivados para a sua população; e os países desenvolvidos, da OCDE, que não precisam porque tem moeda forte. Então, se dão ao luxo de não precisar fazer isso. Muito bem. Então, entre 2002 e 2010, houve o quê? Uma suavização de preços da Petrobras. Os preços jamais estiveram desalinhados, a não ser entre 2011 e 2014, volto a repetir. Então, o que acontece? A Petrobras fazia o quê? Tinha momentos em que o preço doméstico estava superior ao preço internacional. A Petrobras tinha um superávit. Então, ela guardava aquilo ali, aquele superávit, porque depois era o contrário, o preço doméstico estava inferior ao mercado internacional, ela tinha um déficit. Então, a Petrobras ia administrando isso, suavizando o preço ao consumidor. Este mecanismo, infelizmente, foi desligado em 2011, entre 2011 e 2014, e causou todos esses problemas. Quando ele foi religado lá em 2015, foi justamente foi a preparação para a criação da PPI, da paridade de preço internacional, que justamente foi fechando a possibilidade, né, de ter essa suavização. Então, hoje, a gente acompanha, né, inclusive tem uma apresentação na ANP que fala isso. Então, o Brasil teve entre 2015, 16, 17, uma coisa assim, com os preços mais altos se comparados com a OCDE. Né? Se comparados com a OCDE. Então, é um absurdo o que a gente está vivendo hoje. É um absurdo.
A Petrobras, como uma sociedade de economia mista, como uma empresa estatal, ela tinha que ser usada para suavizar o preço dos derivados para a sua população. E não estava fazendo nenhum favor, não. Eu dei aula para o TCU e falei essas coisas para ele. Dei aula para o TCU, acabei de dar aula para o TCU agora. Falei essas coisas para ele. Tá? Então, o que acontece? A questão toda é uma questão que nós temos que abrir a nossa mente. Então, nós temos 5 alternativas para isso aí, para o PPI. A primeira é o subsídio. Eu sou contra o subsídio também. Eu sou contra o subsídio. Alguém me perguntou, você é contra a participação de outras empresas no mercado? Não, eu não sou contra a participação, muito pelo contrário. Quando houve a abertura do mercado de petróleo, a Petrobras provou que ela era eficiente, tanto que ela submeteu a abertura e teve lucros fantásticos, exatamente por quê? Porque entre 2002 e 2010, como eu falei, teve exatamente o alinhamento de preço ao mercado internacional. Então, ela teve lucros fantásticos, que pôde financiar o pré-sal. Então, a primeira seria o subsídio, voltar contra petróleo, subsídio, sou absolutamente contra isso, e sou contra também que a Petrobras seja única. Não tenho essa pretensão, ela também não tem esse poder todo. O segundo seria fazer um hedge, como já vem se falando aí, fazer algum hedge para suavizar essa flutuação de preço. O terceiro é o PPI, que penaliza a população, que é o que eu falo, é a vingança contra o consumidor. Eu enxergo que nós estamos agora nos vingando do consumidor daquele período lá da Dilma. O quarto seria a suavização de preços dos derivados para o consumidor, suavização desta forma que foi feita. Então, não tem nenhuma novidade. Isso foi feito lá no início da liberação de preços, entre 2002 e 2010. Tem momentos em que o preço doméstico está superior ao internacional, a Petrobras tem lucro, e tem momentos que é o contrário, preço doméstico inferior ao internacional, ela tem prejuízo e ela vai administrando isso. Então, a Petrobras tem condição de fazer isso, sem dúvida nenhuma. Agora, a solução final dessa história toda só virá com uma reforma tributária, porque, como a Valéria falou, a composição do preço dos derivados é extremamente complexa. Além da parte referente à Petrobras ainda, né, porque ela ainda tem as refinarias, a maioria das refinarias, você tem os tributos estaduais, que é o ICMS, tem os tributos federais, tem a margem da distribuidora, você tem a composição do biodiesel ou do etanol, né, quando depende se é gasolina ou se é diesel. Então, você tem essas questões. Né, são complexas. Essas questões só serão resolvidas na reforma tributária. Agora, a Petrobras tem condição de fazer isso. Agora, é preciso mudar a mentalidade. A mentalidade hoje é o quê? É você vender ativos da Petrobras. Então, você está vendendo ativos, a venda de ativos da Petrobras e a venda de refinaria, na verdade, né, isso ninguém fala. Isso ninguém fala, mas eu vou falar aqui. A venda de refinaria da Petrobras significa a venda de mercado da Petrobras. Quando a Petrobras vende 8 refinarias, que representam 50% do seu parque de refino, que é o 11º parque de refino do mundo, poucas pessoas sabem disso, né? Porque já vendeu. Agora é o nono, eu acabei de olhar. É o nono maior parque do refino. A Petrobras? A Petrobras vendeu 2 refinarias. O refino brasileiro hoje é o nono maior parque do mundo. Na PIO, então, mudou, porque na PIO eu vi o 11º lugar. Eu vi ela em 11º lugar. Vendendo 2 refinarias, ela vai cair para trás, ela vai ficar lá para trás. Então, eu não sei. O último dado que eu tenho da PIO é esse aqui. Então, na verdade, quando a Petrobras vende refinarias, ela está vendendo mercado. A Petrobras está vendendo metade do seu mercado. Essa é a questão. Ela está vendendo metade do seu mercado e comprometendo o seu futuro, se desverticalizando, porque uma companhia de petróleo ela tem que ser verticalizada. Por que tem que ser verticalizada? Justamente para fazer o seu hedge natural contra a flutuação de preços. Preços altos, em que o EIP ganha, preços baixos, em que você tem uma sustentação por meio do downstream, do refino, da distribuição. Então, essa é a questão. Então, solução tem, só precisa se abrir a mente e mudar essa visão, né, que nós temos hoje. Essa é a visão. É possível, mas tem que haver uma mudança significativa. A gente vai explorar essa questão da venda das refinarias em seguida, mas antes eu queria entrar na questão da reforma tributária, a questão do ICMS, mas deixo aberto aqui, caso a Valéria queira comentar a fala do Marcelo Simas, e mais uma vez ele falou em vingança do consumidor, né?
Mas eu também coloco um componente crítico aqui, né? Não é vigilância do consumidor, é contra o consumidor. Contra o consumidor, me desculpa. Mas tem um componente crítico, né? Esse consumidor nem sempre foi tão favorecido, mesmo com a política de represamento de preços, e esse mesmo consumidor, ele é acionista da Petrobras, né? Ele está pagando mais barato na bomba, mas a Petrobras está incorporando prejuízo que vai bater lá no Tesouro Nacional, né? Valéria, desculpa, você gostaria de comentar, antes da gente entrar na questão do ICMS? Eu acho que é uma questão aí, né, de política pública, né? A gente tem que separar o consumidor da sociedade brasileira, tá? Uma grande parte da sociedade brasileira nem consome gasolina, né? A grande parte da sociedade brasileira, inclusive, que está abaixo da linha da pobreza, que cozinha com lenha, com tudo mais, ela não consome gasolina. Ela não se beneficia com nenhum subsídio à gasolina, tá? Então, é por isso que a gente empresa não tem que dar subsídio. É uma questão de política pública. É diferente no diesel, né? O diesel, ele é aí um combustível que move o país, né? Então, ele é, assim, digamos, todo mundo é um combustível mais sensível, né, a esse ponto de vista, inclusive, até os tributos médios em cima do diesel são menores. Então, a sociedade entende isso, né? E quando a gente... Por isso que não pode haver essa discussão seguinte, o consumidor está perdendo enquanto está. Pode ser um consumidor específico daquele produto, mas a sociedade brasileira, ela não necessariamente está perdendo, está ganhando. A Petrobras, como bem disse o presidente da Petrobras, ela pagou dividendos, esses dividendos vão para o Tesouro, quer dizer, o governo federal, ele tem autonomia para usar esses recursos, né, numa ampla discussão com a sociedade sobre o orçamento do próximo ano. Então, ela acaba sendo, em termos sociais, melhor através de um pagamento, sim, de dividendos. Valéria, o Simas... Tem duas questões aí, da Valéria. Concordo com a Valéria com a questão da gasolina, né? Eu acho que a gasolina não pode ser subsidiada, sem dúvida nenhuma, porque poucas, né? Se você pegar o conjunto da sociedade, poucas pessoas vão consumir a gasolina. Agora, o diesel realmente ele é sensível. Por isso que eu falei, a solução é que eu não sou a favor de subsídio, nunca fui a favor de subsídio. É a suavização de preço. Isso a Petrobras pode fazer porque ela é uma empresa pública, ela exatamente... É muito mais útil ela fazer isso do que ficar pagando dividendos, porque a Petrobras hoje equivale a uma média. O pagamento de dividendos da Petrobras hoje, ela vai para quantas pessoas se beneficiam disso? E a população de 200 e tantos milhões de habitantes não se beneficia. Então, nós estamos diante, como eu falei, de precificação de um país desenvolvido num país emergente, em que a gente tem um recrudescimento da inflação, a gente já mostrou aqui, gasolina 40%, aumento real em 5 anos, que é o efeito da política de preço, dessa política de preço, e diesel 30%, estou falando números redondos, né? Perda de poder aquisitivo da população, então, só para você ter uma ideia, a renda per capita da população está voltando a níveis de 10 anos atrás. Né? E só para fechar, o aumento da desigualdade econômica. Então, nesse aspecto, eu não concordo com a Valéria, né? Porque realmente nós estamos diante de um cenário calamitoso, né, diante da economia, e a população está sendo prejudicada, e ela é a verdadeira dona da Petrobras, né, mais do que os seus 750 mil acionistas, né, que é muito pouco se comparado com a sociedade brasileira. Sim, mas sendo o cidadão brasileiro acionista da Petrobras, a União é a maior beneficiária da distribuição de dividendos da companhia, né? Sim, mas e o custo dessa precificação? O custo disso? Quem ganha, na verdade, a maior parte desse dividendo? São fundos de investimentos, o Felipe, são fundos de investimento. As pessoas físicas são muito poucas. Eu tenho ações da Petrobras, né? Eu tenho, outras pessoas têm, mas é muito pouco. Quem ganha isso aí, a maior parte disso aí, são investidores institucionais, são os fundos de investimento, são instituições financeiras. Vamos pegar o relatório lá de investidores da Petrobras e vamos ver quem são os investidores da Petrobras. Entendeu? Não é a população que se beneficia. Nós, pessoas físicas, nós temos um benefício muito pequeno. Então, é muito pequeno nós, pessoas físicas. Eu prefiro não me beneficiar disso. Eu prefiro que a população se beneficie sob a forma de uma suavização de preço sobre o preço dos derivados. É muito melhor do que ficar pagando dividendo, que é o que as médias fazem. Então, a Petrobras hoje,
ela está com uma política equivalente à das médias, né? Que as médias são pagadoras de dividendos, claro, obviamente, são empresas privadas, né? A Petrobras hoje, então, perdeu, há uns 4, 5 anos, a Petrobras perdeu esse caráter público, né, de política pública, né? Ela perdeu isso, né? Isso, infelizmente, foi perdido, na minha visão, né? Na minha visão. Valéria, o IBP é a favor de uma reforma tributária. O presidente Jair Bolsonaro, ele coloca o ICMS como grande vilão da questão dos combustíveis, né? Mas como você colocou, e o Simas também, o câmbio vem alejando também, né? Nessa composição de preço, o que é pior? O ICMS, o câmbio, o preço do petróleo no mercado internacional? Como é que o IBP vê essa questão do ICMS? Vou atuar aqui meio como bombeiro, né? Não estou querendo colocar fogo, aumentar o fogo na fogueira. Certamente, a gente já se posicionou sobre isso, tá? E a gente tem que reconhecer assim, a participação das várias parcelas das diferentes variáveis, né? Por que o ICMS está chamando tanto a atenção de todos, né? O ICMS, ele é um imposto que a gente chama ad valorem, né? Que é um percentual em cima de um conjunto, aqui o PMPF que a gente fala, que é o preço médio, né? Sobre o qual incide. Então, toda vez que você tem um aumento da parcela fóssil, da parcela do biodiesel, do biocombustível, o ICMS dos estados aumenta. Não o percentual, não a alíquota, mas a carga tributária aumenta sim. Então, você tem um acirramento desse aumento, tá? Porque você aumentou em 10 a base e você aumentou, se você tem um imposto de 18%, esse 18% que antes era em cima de 10 passa a ser em cima de 15, então aumenta sim. Hoje já tem um preceito constitucional para que o ICMS, em vez de ser ad valorem, seja o que a gente chama na literatura técnica ad rem, ou seja, um valor fixo, específico por litro. Como é o PiscoFins, tá? PiscoFins hoje, no etanol, é 24 centavos por litro. Então, se o etanol está custando, etanol hidratado que eu estou falando, que fica mais fácil, tá? Se o etanol hidratado custar 1 ou 10, vai ser os mesmos 24 centavos por litro, né? Então, em fevereiro deste ano, né, foi enviado um projeto de lei para o Congresso para regulamentar este preceito constitucional, de transformar o ICMS, em vez de ad valorem, em ad rem. E nós apoiamos, a gente apoia essa pauta por várias razões. Primeiro, ela implicaria a maior transparência sobre o valor que você está pagando de imposto, né, de ICMS no combustível. Segundo, ele traria essa transparência, né, essa maior transparência para todo mundo, ela inibe muitas coisas de mercado irregular, porque numa maior transparência, você sabe mais o que você está fazendo, né? Então, é difícil o ilícito prosperar quando você tem maior transparência. Além disso, você diminui também todas as obrigações acessórias da cobrança de imposto, né? Então, você diminui o custo que a sociedade tem com o pagamento deste imposto. Então, você vai saber você ter mais clareza quanto você está pagando de imposto e diminuindo o custo da sociedade com esse pagamento e, consequentemente, o custo fiscalizatório. Então, é uma pauta que o IBP apoia. A gente sempre foi muito transparente sobre isso e acreditamos, sim, que a monofasia do ICMS, que é como a gente chama isso, a monofasia do ICMS, ela ajudaria, sim, para diminuir a volatilidade dos aumentos, né, de derivados e trazer maior transparência para a sociedade. Simas, entrando na questão do refino. As unidades de refino da Petrobras, historicamente, foram construídas para serem complementares, não para concorrerem entre si. Recentemente, a Petrobras vendeu a REMAN em Manaus para o Grupo Atem. Naquela região só tem a REMAN. Essa troca de titularidade da refinaria vai ser capaz de reduzir os preços para o consumidor final?
Infelizmente, né, o consumidor pode ficar tranquilo que ele nunca mais terá preços módicos na bomba. Infelizmente, né, o consumidor nunca mais terá preços módicos. Por quê? O que vai acontecer? Né? Isso não é o CIMA que está falando, não. Isso foi feito em vários estudos, um estudo recente da PUC, um estudo insuspeito, né, da PUC, mostrando exatamente isso. A Petrobras, quando criou as suas refinarias entre as décadas de 50 e 80, né, nesses 30 anos, criou essas refinarias para que elas fossem complementares e não para competir entre elas. Por quê? Porque a Petrobras foi criada no movimento lá em 1953. Aliás, ela fez exatamente, né, coitada, 68 anos ontem, né, exatamente fez 68 anos, né, e pouco tem a comemorar. Hoje em dia, né, a Petrobras pouco tem a comemorar. A grande verdade é essa. De tanto que ela contribuiu para o país, ela tem muito pouco a comemorar hoje, justamente porque ela está sendo, né, vendido os seus ativos. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Estão sendo vendidos, como eu falei, já adiantei, mas vou voltar, estão sendo vendidos não só o refino, não só a refinaria, mas todas as instalações, né? As instalações, os dutos e terminais, que são fundamentais para o abastecimento. Então, o que vai acontecer? Quando você vai vendendo essas refinarias, como já aconteceu com a Relan e a Reman, você vai vendendo, elas vão se transformar em monopólios regionais. Elas vão se transformar em monopólios regionais. Então, não vai haver, ninguém vai levar derivados daqui da refinaria da Redu, que nós estamos falando do Rio de Janeiro, para Salvador para concorrer lá. Não vai haver isso. O PPI vai impedir isso. Exatamente a PPI, a paridade de preço internacional, vai impedir isso. Ninguém vai mais tirar a PPI. A PPI, obviamente, vai ser praticada, né? Vai deixar de ser praticada só pela Petrobras. Os outros também vão praticar, obviamente, porque é interessante, para precificar os seus derivados no nível tal em que eles não vão cair de preço. Então, isso é justamente a grande falácia de que vai haver concorrência. Não haverá concorrência. Você vai ter a criação de monopólios regionais nessas localidades. O preço jamais vai cair. O preço só cai quando, né, a gente tem um agente, como no caso da Petrobras, um agente dominante, que faz isso, né, que você me perguntou. A alternativa, a minha visão é essa. Sou contra subsídios, sou contra petróleo, exatamente porque isso tudo a gente já sabe onde vai dar. Mas a suavização de preços, isso a Petrobras pode fazer. Agora, ela só pode fazer isso estando o quê? Verticalizada. Todo mundo do setor sabe que uma companhia de petróleo ela tem que ser verticalizada. Ela tem que ser verticalizada. As maiores companhias de petróleo do mundo são todas verticalizadas. Exxon, BP, Shell, todas elas são verticalizadas. Todo mundo sabe disso, porque isso lhe confere poder de mercado. Ela é verticalizada do poço ao posto e agora do poço ao poste, né, porque elas estão se transformando para empresas de energia. Então, até para a transição energética, é fundamental que ela se mantenha verticalizada para quê? Para transitar energeticamente, para ela poder financiar a transição energética, receber em seu portfólio outras fontes que hoje são menos rentáveis, que é eólica, solar, biocombustível. Então, essa é a questão. Então, todo mundo sabe. Então, ela só pode fazer isso, esse mecanismo de suavização de preço, se ela estiver verticalizada. Agora, a Petrobras já perdeu as pernas. Eu já falei para o pessoal do TCU, já perdeu as pernas porque perdeu a BR. Se ela vender as refinarias todas, ela vai perder os braços. Não vai perder um, porque não vai ficar com 5, né? 5 refinarias, que são as 4 de São Paulo e mais a Reduc aqui do Rio de Janeiro. Então, na verdade, o que a gente vai ter? A gente só vai ter um tronco e um braço, né? Porque a Petrobras ela está sendo o quê? Ela está sendo apequenada. A Petrobras, de uma companhia verticalizada, está se transformando apenas numa companhia independente americana. Essa é a questão toda. Ela está se transformando... Americana, que eu digo, fazendo uma comparação com as companhias americanas. Então, ela só vai ter EIP. Esse é o objetivo, ela só vai ter EIP. Quando ela tiver só EIP, né, que é para onde a gente está indo, depois vai querer vender as outras refinarias, é óbvio, né, se esse processo continuar, vai querer vender as 4 de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Então, a Petrobras vai ficar totalmente vulnerável a preços baixos de petróleo. Hoje os preços estão altos, mas amanhã, no cenário de transição energética, ninguém sabe para onde vão os preços do petróleo. Então, a Petrobras não vai resistir, a Petrobras vai quebrar, porque ela não vai ter condição de ter hedge contra preço baixo do petróleo. Essa é a grande questão que a gente se depara. O consumidor jamais vai ter, daqui por diante, a continuar essa política, vai ter
vai ter preço baixo de petróleo. Né? De Valéria, petróleo não, desculpa, de derivados, desculpa, derivado não, de petróleo. o Marcelo Simas levantou a hipótese que foi explorada, ele citou o estudo da PUC sobre a possibilidade de a venda das refinarias da Petrobras possibilitar uma troca do monopólio privado nacional por monopólios regionais privados. O IBP considera essa possibilidade e o preço vai cair ou não? É o que todo mundo quer saber, né? Nós temos uma posição um pouco distinta, sabe, Felipe? Nós também fizemos um estudo sobre isso, e a próprio estudo da PUC, eu acho que ele é interpretado de uma forma que não é o que está escrito lá. Depois a PUC veio até a público dizer isso, olha, vocês estão interpretando de uma forma errada, né? Então, primeiro é o seguinte, o que são monopólios regionais, né? Eu acho que o monopólio nacional de um único agente, seja ele estatal ou privado, é sempre ruim, né? O processo de abertura, né? Então, e o que é o que é a competição, o que é o monopólio? Então, o estudo tem que ser melhor qualificado, né? Bom, certamente em grandes eventos ou grandes unidades industriais, por exemplo, como é a do refino, você não vai ter um refino em cada esquina, você não vai ter um refino em cada cidade, né? Normalmente, a área de atuação de um refino, ela é ampla, né? Mas quando vamos pegar, por exemplo, a Relan, que foi a primeira, né? Então, falar, não vai ter lá a Reduc, não vai ninguém que faz na Reduc vai levar petróleo para lá, então a Petrobras, quem for o dono da Relan, vai poder extrapolar preço. Não vai poder extrapolar justamente por causa do PPI, porque se ela estiver praticando um preço muito acima do mercado internacional, você vai atrair a atenção dos importadores que vão fazer essa contestação de preço que a gente diz. E que vê um outro lado, certamente a Relan ela vai produzir um volume maior do que só para atender, assim, de uma forma simplificada, a Bahia. Então, ela vai ter que levar esse produto para outras regiões. Então, vamos pegar. Vai tender a levar mais para o norte, né? Vamos pegar Ceará e tudo mais, porque aqui embaixo a gente já tem mais refinarias. Bom, se você pega os diversos portos que você tem de entrada de derivados do Nordeste para o Norte, eles estão até mais próximos, por exemplo, do Golfo do México. Então, talvez seja até mais barato trazer o petróleo de lá do que a Relan. Então, a Relan vai ter uma competição direta com o mercado internacional. Então, ao contrário das pessoas pensarem, por exemplo, ela vai estar impondo um preço de monopolista. Não, ela não vai estar impondo um preço de monopolista, porque ela vai ter uma concorrência direta com o preço dos derivados que é feito no Golfo do México, né, que é muito próximo ali. Então, é uma contestação de preço até muito real. Então, ela não vai poder ser, inclusive, todo mundo fala, preço deveria ser custo mais margem. Não é, porque custo é diferente. Então, você tem isso mesmo. Quanto é que traz para você trazer do Golfo do México, por exemplo, o Ceará, e pode ser um preço mais barato do que ser, por exemplo, da Bahia para lá. Então, a gente tem que entender melhor essa dinâmica. Agora, certo? Como você disse, a Petrobras ela fez o refino, ela opera o refino de uma forma complementar, né? Então, o que ela produz em cada refinaria, ela otimiza nacionalmente essa produção. Nós não teremos mais isso. Então, cada dono de ativo vai otimizar o seu ativo. Então, você vai ter, no fim das contas, um portfólio de produção diferente do que você tem hoje. Não é claro ainda como será, mas provavelmente você pode ter mais sobra de um produto, entendeu? Menos de outro. Então, vai ser uma dinâmica muito diferente do que é hoje. E eu acho que isso é saudável. Então, não vai ser um único agente definindo o preço, são vários. Essa precificação, como o Marcelo fala, é a questão da suavização. Ela virá naturalmente por você ter mais de um agente no refino, tá? Porque você não tem que aumentar o preço em todo o país ao mesmo tempo. Você pode ser que aumente só na Bahia, ou depois só aumente só no outro, diminua num, sabe? Então, é bem mais complexa a dinâmica e bem mais interessante para todos.
Valéria, então, você está colocando que... Só dar uma colocada aqui, Desculpa, Valéria. Simas, deixa eu Só para completar aqui um deixa eu negócio só colocar rápido. uma questão, por Tá, favor. tá. Então, Valéria, você está colocando que, no caso, por exemplo, de uma RLAM, né, que você tem a troca de proprietário, né, da refinaria. Embora se fale, né, o próprio estudo da PUC afirme que vai haver um monopólio regional, vai haver competição porque está exposto a mercado internacional, né? Então, nesse caso, a própria política de paridade de preços, ela protegeria, nesse caso, o consumidor, né? Porque obrigaria o novo proprietário a ser mais competitivo na sua unidade, né? Exatamente, captou muito bem, Felipe. É exatamente isso. Sim, mas, por favor, me desculpe por cortá-lo. Não, só eu gostaria, né, eu torço para eu estar realmente errado, né? E quero, assim, né, me solidarizar com a Valéria. Tomara que eu esteja errado e a Valéria esteja certa. A gente gere uma baita competição, né? E aí o PPI, né, essa precificação aí, né, de país internacional, que ela chega aqui e a gente tem um preço mais módico, né, para o consumidor. Então, tomara, eu quero estar errado. Eu quero realmente estar errado. Eu quero que, sei lá, ano que vem você me chame aqui. Cima, você estava totalmente errado. Eu vou me penitenciar e agradecer e abrir, né, aqui um agradecimento à Valéria. Mas, né, eu não acredito nisso. Mas, né, torço para estar realmente muito errado. Eu torço para estar errado mesmo. Mas tomara que tenha essa competição toda que a Valéria está colocando aí. A história vai dizer. A Eu história vou vai dizer, cobrar, hein? né? Eu vou cobrar um Vai ou outro, hein? cobrar, pode me cobrar, pode me chamar aqui, pode me Tá. puxar a orelha. Se baixar o preço, ó, sim, mas olha lá, esse que você falou aí, né, e tudo, ó, tá vendo? Deu errado, não tem monopólio regional, tá uma maravilha. Falei, pô, ótimo, então me penitencia. Me Tá penitencia. certo. Antes da gente ir para o próximo assunto, eu quero colocar mais uma questão aqui das refinarias, que é uma discussão que divide, né, os defensores do livre mercado e os defensores do intervencionismo, né? Geralmente, quem é da vertente liberal afirma que o fator de utilização das refinarias ele está ocioso porque você tem uma decisão da companhia, da Petrobras, de que nesse momento, né, com o pré-sal bombando no mercado asiático, é melhor exportar petróleo do que produzir derivados. Uma outra vertente, que é a intervencionista, diz que esse fator de utilização das refinarias, nessa capacidade ociosa, se dá justamente pela paridade de preços, que joga o preço dos combustíveis lá em cima e diminui o consumo interno, né? Então, gostaria de saber, primeiro, ouvir a Valéria, como é que o IDP vê essa questão. Acho que a gente tem que lembrar que a gente está saindo de um ano, né, 2021, foi um ano bastante errático, né, em termos de consumo de derivados, né? Vocês vão lembrar, por causa da pandemia, certamente, a gente teve uma queda brutal, né, de consumo de gasolina, de diesel, logo lá em março, abril. Depois você teve uma disparada do aumento de diesel, né, porque justamente o país não parou, o abastecimento nacional não parou. Então, de uma queda histórica, você teve, foi o maior aumento de mês a mês, tá? De março para abril e maio, de consumo de diesel. Então, isso mostra bastante assim, como essa nossa indústria ela é muito, assim, no Brasil, muito avançada, muito moderna. Ela tem uma preocupação do abastecimento nacional, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que as coisas não são tão simples como parecem, entendeu? Então, você tem a demanda de derivados, ano passado, ela foi muito difícil de prever, tá? Então, você para tudo, depois tem explosão de consumo, né? Depois a retomada no final do ano também com os carros a passeio. Então, assim, é difícil você julgar. Eu não vou entrar em detalhes, Felipe, sobre se está baixo ou se está alto. Acho que não cabe a mim. Eu acho que quem gerencia o seu parque de refino, eu tenho certeza que a Petrobras é uma empresa aí de capital aberto, ela tem uma governança muito forte hoje, tem seu conselho de administração. Eu tenho certeza que a diretoria está operando esse parque de refino de forma a maximizar, tá? Seja sua rentabilidade, seja também o abastecimento. Eu não acho que a Petrobras, não me parece que a Petrobras está deixando de suprir o mercado brasileiro para exportar. Tanto não está que a gente não tem falta de derivados no país, né? Nunca teve, nem no auge da pandemia, com a desorganização que se teve de demanda,
você teve falta, entendeu? Então, eu acho que assim, é um pouco leviano a gente dizer isso, tá? Acho que pode se estudar qual que é o nível ideal que se tem aí de fator de utilização das refinarias, tá? Você tem também, se aproveitou para poder fazer manutenção, né, de algumas refinarias, então tudo isso afeta, tá? Eventualmente, subir um pouquinho, um nível de uma, vai ter uma disponibilidade maior, mas assim, não é tão linear, né? Porque cada refinaria, até dos investimentos que foram feitos, né, produz um mix diferente de produto. Então, eu acho cedo para dizer isso, tá? Agora, acho que certamente com donos diferentes, quando você tem que otimizar só o seu ativo, o mix provavelmente vai ser diferente. Sim, mas... Bom, eu posso falar com propriedade porque, além de eu ter visto, né, essa história toda, eu trabalhava na escola de abastecimento, então eu lidava com as refinarias, então tinha acesso às refinarias, então era transmitido para a gente, então eu estou passando aqui. E melhor ainda, né, do que o achômetro, o Simas acha, não, o Simas não acha. O próprio TCU, nos seus relatórios, que eu tive acesso, né, porque dei aula para eles, tive acesso exatamente, fez um relatório mostrando isso. Houve um privilégio da rentabilidade em relação ao market share. Então, a Petrobras privilegiou a rentabilidade em relação ao market share, não deixou desabastecido, por quê? Porque ela foi perdendo o mercado. A questão é que a Petrobras vem perdendo o mercado sistematicamente e deixou também a sua distribuidora perder mercado para que ela fosse desvalorizada. A BR foi vendida, para quem não sabe, ela foi vendida por 9 bilhões e 600 milhões, 9 bilhões e 600 milhões, sem prêmio de controle, só para vocês terem uma ideia. Né? E ela perdeu 10 pontos percentuais de mercado, se eu não estou enganado, né? se não me falha a memória, cada ponto percentual de mercado derivado, a Valéria sabe melhor do que eu, é alguma coisa como 600 milhões de reais. É alguma coisa, é um número assim, meio mágico, né, que eu tenho na cabeça, é o nome desse. Então, a BR perdeu 10 pontos percentuais por conta disso, e a Petrobras vem perdendo o mercado exatamente por conta disso. Então, as refinarias foram colocadas em capacidade ociosa para que você tivesse custos mais altos do refino, o refino fosse desvalorizado e você facilitasse a venda das refinarias. Esta, né, infelizmente, foi a política que foi praticada. A Petrobras quis desvalorizar suas refinarias para vendê-las, e é o que ela está fazendo aqui. Ela tentou, numa primeira vez, vender, eu estava lá, vi isso. A primeira tentativa, a Valéria sabe disso, não é óbvio? A primeira tentativa de vender refinaria foi 2 clusters, um no Nordeste, com Relan e Ernest, o outro foi no Sul, com Refap e Repar. Né? Aí acabou não dando certo e tudo, aí veio um plano mais agressivo de vender as 8 refinarias, que eu já falei, né, novamente, a venda de refinaria significa vender mercado. Ninguém fala isso, mas eu falo isso. Vender refinaria significa vender mercado. Você está abrindo mão de um mercado doméstico sem necessidade nenhuma. Então, uma companhia de petróleo que é verticalizada, ela tem um IP, então eu falo, não, porque o refino ele tem baixa rentabilidade, sim, tem baixa rentabilidade, mas é exatamente a manutenção de uma companhia de petróleo verticalizada que mantém o seu hedge natural. Isso não foi inventado pelo CIMA, não foi inventado, né, pela Petrobras, não, isso foi inventado pelo Rockefeller, lá no século XIX. É isso que garantiu as companhias de petróleo chegarem e perpassarem 160 anos. Exatamente por quê? Porque ela tem um refino que é o seu próprio mercado dentro da companhia de petróleo. Ora, se a companhia de petróleo fica só produzindo petróleo, vira uma companhia independente, o que vai acontecer? Ela vai ter que colocar é o caso da Petrobras, ela vai ter que colocar o seu petróleo no mercado internacional, concorrendo contra quem? Contra a Arábia Saudita, contra os países do Oriente Médio, da OPEP. Então, vai ser muito mais complicado. Então, não tem sentido uma companhia de petróleo abrir mão do seu mercado doméstico. Em função de quê? Em função de concorrência? Essa história não, entendeu? Mas foi uma imposição do CAD, né? Eu não concordo com essa. Eu não concordo com, sim, uma imposição que foi feita, mas eu não concordo com isso, entendeu? Eu discordo totalmente disso. Nós estamos entregando 50% do nosso mercado, e a Petrobras agora conseguiu melhores resultados justamente por causa da PPI.
porém prejudicando quem? A população, que eu já falei, que está agora sujeita à inflação, sujeita à perda de poder aquisitivo, e nós estamos piorando a desigualdade econômica, é isso que nós estamos falando. E outra questão também, Petrobras vem falando muito sobre ESG, princípios ESG, né? ESG, Environment, Social e Governance, né? Ora, a Petrobras pagando dividendos, ela está indo exatamente na contramão dos princípios ESG, porque os princípios ESG têm a ver com o quê? Com o capitalismo dos stakeholders, né? O que são os stakeholders? Você vê as partes interessadas. Então, você vê os seus clientes, você vê os seus empregados, o governo, a sociedade como um todo, né? E você, ao privilegiar os seus acionistas, você está exatamente indo na contramão. Você está indo na direção do quê? Do capitalismo de shareholder. Então, a Petrobras está indo totalmente contra, né? Está indo totalmente na contramão, vendendo ativos, se desverticalizando, coisa que nenhuma companhia, eu desconheço qualquer grande companhia de petróleo que esteja fazendo isso, né? Então, é só para pensar, né? É porque essas questões têm que ser colocadas em perspectiva, né? Obviamente que nada é simples, não estou colocando coisas simples, são coisas muito complexas que têm que ser realmente pensadas, né? É isso que a gente quer? É isso que a gente quer? Então, né, vamos em frente, aí vamos ver quais são os resultados, né? Daqui a um ano você me chama de novo, você chama a gente de novo, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Valéria, em busca da solução para o nó-gorde dos preços dos combustíveis, o governo vem adotando uma série de medidas, né, que vão desde a venda das refinarias, passa pela discussão sobre o acesso de terceiros aos terminais, e agora a questão da medida provisória do governo da bomba branca e da venda direta do etanol, né? Essas medidas do governo, elas estão em linha com aquelas bandeiras que historicamente o IBP defende, né? Da liberdade econômica, da competitividade. Só que o IBP se opôs frontalmente a essa MP do governo, da bomba branca e da venda direta do etanol, e tem críticas à forma, à minuta, à proposta da ANP em relação à abertura dos terminais da forma, né, que foi colocada. A questão apesar de serem medidas para favorecer o livre mercado, que não tem o respaldo do IBP, você considera, de alguma forma, que essa tentativa do governo de tentar resolver, solucionar essa questão dos combustíveis está sendo feita de forma apressada ou mesmo até um pouco desorganizada? Felipe, acho que você fez várias perguntas numa, mas antes de mudar de assunto, né, para chegar na questão da venda direta e tudo mais, eu só gostaria de comentar sobre a última fala do Simas. É o seguinte, a questão da venda da Petrobras, a questão do processo de desinvestimento da Petrobras foi uma decisão da sociedade brasileira, tá? Algumas pessoas, umas podem discordar, outras ser favoráveis, ser mais rápido e tudo mais, mas isso tudo passou por uma longa discussão com a sociedade brasileira, tá? Teve um acordo com o CAD, isso foi para o Congresso avaliou isso, depois foi para o STJ 3 vezes. Então, é o seguinte, não é que a Petrobras está saindo, vendendo as coisas, quer desvalorizar ou quer que o consumidor brasileiro pague preço alto. Então, eu só gostaria que a gente conversasse sobre isso de uma forma mais serena, tá? Então, assim, as pessoas podem ter posições divergentes sobre isso, mas o momento que a gente está hoje de desinvestimento dos ativos da Petrobras foi longamente discutido com a sociedade brasileira, e isso que está aqui reflete essa discussão. Tá? Bom, e não acho que esse processo de venda teve a ver com preço de derivados, não. Teve a ver com uma outra coisa, né? Que papel que as estatais devem ter, a redução do tamanho do Estado na economia. Então, não tem uma relação direta com o preço de derivados. Tá? A gente está, nesse momento aqui, está tudo coincidindo, mas vamos tentar separar. Então, como você disse, o IBP, sim, faz a defesa, né, de um mercado plural, um mercado aberto, um mercado competitivo. E somos a favor, certamente, de novas formas de relacionamento dos agentes. Não temos nenhum problema com isso. A nossa preocupação com a ANP 1063, a venda direta do etanol, é que nós temos hoje um sistema tributário muito complexo no Brasil. Então,
essa vontade que a gente tem de formas mais livres de negociação entre os agentes não é tão simples de implementar por causa da complexidade tributária. Então, o que é necessário, né, para que você tenha este mercado competitivo? É necessário isonomia, simetria, igualdade de condições entre os agentes. A venda direta de etanol hidratado das usinas produtoras para o posto revendedor, ela precisa de uma condição precedente, que é justamente a simetria tributária. Porque se você não pagar, se o produtor não pagar os impostos que seriam devidos na cadeia, ele vai ter uma concorrência desleal em relação aos outros agentes da cadeia, que tem um papel muito importante de garantir o abastecimento nacional. Tá? Então, e aí, bom, chega na questão de preços, né? A venda direta, ela tem um potencial de redução de preço, limitado, porque será só nos postos próximos das usinas produtoras, tá? E concentrado apenas um produto, que é o etanol hidratado. Então, não é uma MP que vai ter uma consequência objetiva da sociedade enorme, não vai ter. Tá? Ela pode beneficiar algumas áreas, mas não beneficia a sociedade como um todo. Essa que é a nossa crítica na questão da venda direta. O governo endereçou a questão do PIS/COFINS na MP, de uma forma que a gente vai contra até o princípio que ele colocou na CBS, né, que é o PL que unifica o PIS/COFINS, que lá a trata da monofasia, na MP 1063, ela fala do sistema dual, que complica, quer dizer, o mesmo produto vai ter duas formas de pagar imposto, e não tratou o ICMS, porque você não podia tratar o ICMS via MP. Tá? Então, isso é uma crítica. No que se refere à bomba branca, né, eu gostaria de lembrar que 50% do mercado brasileiro, 47% para ser bem específica, já é feito de revendedores bandeira branca. Tá? Ou seja, são revendedores que não têm uma relação de exclusividade com uma marca. Então, isso não é isso também que vai fazer a diferença. Por que é que você quer desorganizar um mercado que funciona entre postos bandeira branca ou postos que exibem uma marca, chamados embandeirados, tá? Aí você quer colocar, já é 50-50, praticamente. Por que você quer, no posto bandeirado, que para o consumidor que valoriza a marca, que sabe que está entrando, que entra naquele posto à procura dessa experiência, tá? E dessa qualidade, dessa garantia, por que é que você quer colocar neste posto embandeirado a possibilidade de uma bomba branca lá dentro? Porque se ela não vem com todo um regramento adicional, que é ter uma tancagem separada, ter muito claramente que aquele posto não está debaixo daquela testeira de marca, se isso tudo não vier junto na regulamentação, você está enganando o consumidor. E você não tem nenhuma garantia também de redução de preço. Então, assim, bem resumidamente, esta é a posição do IBP sobre isso. Você está no mudo. Sim, desculpa. Simas, você foi funcionário da BR por cerca de 2 décadas, é isso? Na verdade, fui mais Petrobras do que BR, né? Eu trabalhei 22 anos na BR, só que fui cedido a Petrobras há 20 anos. Então, eu sou Petrobras, né? Não sou BR. Como é que você vê essa proposta? A Petrobras é o todo, né? O sistema Petrobras é o todo. Como é que você vê essa proposta do governo de instituir a bomba branca, né? A BR tem uma relação de exclusividade, de franquia com seus revendedores, né? Como é que você vê essa tentativa do governo de aumentar a competitividade colocando uma bomba branca num posto embandeirado, sendo que, como a Valéria já colocou, a bandeira branca já existe, né? Quem quer vender combustível de outras distribuidoras que tenha a bandeira branca, né? Exatamente, né? Eu concordo com a Valéria, com o posicionamento do IBP, né? Não tem como, né? Realmente são coisas... E isso faz parte do que eu chamo, né? O famoso dilema na escolha de Sofia do governo. O governo, qualquer governo, é louco para intervir no preço dos derivados, porque sabe do impacto sobre a inflação, né, do preço dos derivados. Qualquer governo, seja ele de direita, de esquerda, né, seja ele a orientação ideológica que tiver, quer intervir no preço dos derivados porque sabe que ele vai bater na inflação.
Em 2015, você pode pegar lá do IBP, o Observatório do Setor, né? Você pega lá o IPCA, que eu falei, né, 24% de lá para cá, e você vai ver que, de 2015 para cá, gasolina, diesel, energia elétrica, né, todos esses preços subiram muito acima da inflação, que eu já falei, gasolina 40% em termos reais e o diesel 30%, já falei isso aqui. Então, o que acontece? Qualquer governo é louco para fazer isso. Esse governo é louco para intervir, né? Mas ele tem que manter a sua fama de mal, né? Que eu digo, né? Igual o Tremendão, né? Claro, quem é antigo conhece o Tremendão, que é o Erasmo Carlos, né? A Valéria deve talvez conhecer o Erasmo Carlos, parceiro do Roberto Carlos. Tem que manter a sua fama de mal, então dizer que é liberal, né? Mas todo governo quer intervir no preço dos derivados porque sabe que ele vai bater lá na inflação. Por isso é que tem que ter um agente como a Petrobras. Pode ter os outros, mas estou falando. Eu não sou, né, a favor de Petrobras única, até porque nem precisou, porque a Petrobras provou a sua competitividade ao longo do tempo, né? Então, qualquer pessoa que fale sobre isso, né, sabe que a Petrobras tem a sua competitividade, né? Ganhou 3 prêmios no OTC, né? Então, isso aí é fato, não precisa nem, não adianta. Mas ela está certa. Então, o IBP, o posicionamento do IBP, e eu que estava na BR Distribuidora, então vi isso. Realmente não tem sentido, como ela falou. Você vai beneficiar os lugares que são próximos da produção lá do etanol, mas você tem que equalizar a cadeia de tributos, senão você está penalizando, né? Você está penalizando, no caso, os outros derivados, no caso a gasolina e o diesel. E a outra questão da bandeira branca realmente também não tem sentido, porque o que acontece? A distribuidora ela faz um investimento, ela tem um contrato de fidelização com o posto de gasolina, então ela dá, né? Não sei se mudou, mas era assim, ela dá as bombas, os tanques e o totem, né? A testeira, né? Como ela falou. E aí não tem sentido, exatamente como ela falou. Então, a BR vai lá e faz nos seus postos, né, todo o investimento. E aí o camarada pega e bota uma bomba lá da Ipiranga, da Shell, né, e tudo não tem sentido, realmente é uma concorrência desleal. Né? Então, é assim, é o desespero do governo para tentar reduzir o preço dos derivados, mas ele não terá sucesso. Né? Isso não vai ter sucesso. São medidas paliativas que não terão sucesso. Ela falou não tem condição isso, né? Como é que você vai separar? Então, separa tanque, tudo. Não tem condição de fazer isso. Então, não vai ter, enquanto não mudar a política de precificação, como eu já falei, que é o PPI, isto não terá solução. Como a gente sabe, não é fácil, mas é uma vontade, é a vontade política. E o governo, então, está nesse dilema. Ele tem a sua base de apoio aí de caminhoneiros que forçam, né? Por exemplo, o diesel chegou a ser cotado diariamente, você lembra disso? E aí teve uma greve de caminhoneiros em maio de 2018, violenta exatamente por conta disso, porque a Petrobras chegou a precificar diariamente o preço do diesel. E aí deu aquela confusão e tudo. Ia ter uma agora em fevereiro também. Ia ter uma em fevereiro, foi quando saiu o presidente da Petrobras, essa confusão toda. Então, tudo isso é isso. É essa questão, a escolha de Sofia. O governo é louco para intervir no preço do derivado, mas tem que manter a sua fama de mal. Como o Tremendão não pode intervir. Essa é a questão. E aí quem paga é a sociedade brasileira. Né? Bom, antes da gente entrar na última pergunta, eu quero fazer uma observação no teu comentário, Simas, e permitir o teu comentário. Você falou que qualquer governo, seja de esquerda ou de direita, quer mexer nos preços dos derivados por causa do controle da inflação. Aí você disse, é por isso que precisa existir uma Petrobras. Mas a própria existência da Petrobras não aumenta essa tentação de mexer nos preços? Sim, mas ela tem que ser bem utilizada, como eu falei. A gente tem que tirar da cabeça que a Petrobras é uma empresa pública. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Ela foi criada para que o governo exerça suas políticas públicas por meio dela. Não está errado, não. As políticas públicas, muitas delas, foram erradas, deram problemas. Eu posso citar várias delas aqui, a Valéria sabe também. Política de conteúdo local, esse subsídio de 2011 a 2014, vários problemas. Né? Mas a gente não pode jogar a criança, né, a criança fora junto com a água suja. As políticas foram equivocadas, foram erradas, muitas problemáticas, sim, mas você pode consertar. Então, o caso da Petrobras, quem investe numa empresa estatal está sujeito a esses riscos. Então, sabe disso.
A pessoa que investe no mercado numa empresa estatal sabe disso. Então, ela está sujeita a estes riscos. Então, ela tem que saber que o governo vai praticar políticas públicas com a sua empresa estatal. E isto é legítimo. A gente tem que parar com essa história. Isto é legítimo. A Equinor é uma empresa estatal e o governo pratica políticas públicas. Claro que é diferente, porque existe um contrato lá um contrato de administração, tem um nome lá que eu esqueci, tem um contrato, mas a Equinor é uma política, é uma empresa estatal que é utilizada pelo governo norueguês para fazer a sua política pública, para fazer a transição energética. Ou você pensa que a Exxon não tem participação do governo americano? Tem participação do governo americano. A BP tem participação do governo inglês, inclusive tem Golden Share. A Total tem participação do governo francês. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva. Esse assunto de energia ele é delicado e muito, muito delicado para ser deixado apenas com a iniciativa privada. Então, todo governo tem esta ingerência direta ou indireta, né, sobre o setor de energia, porque sabe que isso é dor de cabeça. Então estamos vendo agora aí. Exatamente. Bom, o nosso tempo está se fechando, está bem curtinho, a gente tem 5 minutos. Eu quero ir para a última questão, que é o seguinte: 2014, essa questão dos derivados foi crucial, né? Quando então a presidente Dilma se reelegeu, 2015 liberou os preços da energia, dos combustíveis, disparou a inflação, aumento de juros. A história a gente conhece. 2018, em maio de 2018, 5 meses antes do processo eleitoral, teve a greve dos caminhoneiros que paralisou o país. E a gente se encaminha agora para 2022, novamente, com essa questão dos preços dos combustíveis no centro do debate. Como vocês veem essa discussão para o ano que vem, um ano de intensificação do debate e da polarização política? Valéria, por favor. Felipe, como eu já disse anteriormente, logo no início da nossa entrevista, preços de energia como um todo, isso é uma questão sensível para a sociedade, né? Então, ele vai estar nesse momento que a gente tem um aumento generalizado de preços na economia, né? E aí não é só de energia, dos combustíveis, né? Você tem a crise hídrica, né? Isso também subiu o preço. Então, é o seguinte, esse assunto vai estar na pauta. Não tem como não estar na pauta. Não adianta a gente achar que não estará. Digamos assim, a nossa defesa, a nossa procura aí como instituto, né, é tentar que neste ambiente a gente consiga ter uma discussão menos apaixonada possível, tá? Se o Brasil vive uma polarização política, ou seja lá o que for, não adianta, gente, se a gente não sentar e não conseguir conversar com calma sobre esses assuntos complexos, só vai piorar para o próximo governo. Então, eu acho que a função do Instituto aqui, né, que tem mais de 200 associadas, né, sempre tentar colaborar de forma, na defesa do interesse, com fatos e dados. Tá? Você não vai ver o Instituto incitando assim uma discussão mais acalorada, porque isso não leva a nada. O importante é que a gente entenda o momento que a gente está vivendo, né? A questão da inflação de preços de energia, ela não é só no Brasil, a gente está vivendo isso no mundo, até por causa dessa saída rápida da pandemia, né? Porque você deixou de investir, você deixou de produzir petróleo, não é assim, hoje eu quero, eu abro, sai jorrando mais 10 mil barris. Tudo tem seu tempo, né? Então, a gente ainda não entendeu ainda a economia pós-pandemia, então acho que a gente tem que avaliar tudo isso da forma mais desapaixonada possível, né? Ciente de que são assuntos delicados, complexos, isso atinge a vida, o dia a dia das pessoas, e a gente tem que saber disso, tá? Então, eu acho que isso é importante. Só para fechar, então, é só uma coisa que o Simas disse, né? As empresas, o governo tem que fazer política pública usando as estatais. Não, o governo faz política pública diferente, as estatais não vão fazer política pública. A partir do momento que as estatais são empresas de capital aberto, ou seja, empresas de economia mista, elas não são estatais pura, entendeu? Não é através das empresas que você faz política energética. Você faz política energética através do CNPE, que define a política energética nacional, aí você tem as agências reguladoras, você tem a EPE,
que faz o planejamento futuro. Então, são vários órgãos, né, atuando e fazendo um planejamento de forma que a gente tenha isso, a energia na casa de todo mundo ao menor custo possível, e o mix de energia. Simas, para fechar rapidinho, que o nosso tempo já esgotou. Não, eu também acho que vai continuar aí essa questão, né? Essa questão vai se arrastar até lá, isso não vai ter, não acredito que vai ter solução, isso aí só, né, os próximos candidatos, o governo vai insistir nessa política, não tem jeito, né? Isso aí eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança, até pensei que com a mudança do presidente da Petrobras pudesse haver alguma reversão, né? Não, nenhuma. Vai bater na inflação, discordo, né, da Valéria, que o planejamento energético se faça só, claro, você tem a EPE, tem o CNPE e tudo, mas os países que têm as suas empresas estatais se utilizam delas, sim, para fazer política pública. Agora, é claro, tem que se utilizar delas para fazer política pública, políticas consistentes, não é? Claro, políticas errôneas. Agora, você tem que fazer, tem que consertar, né? Então, elas são feitas para isso, sim. Elas são feitas para serem instrumento de política pública do governo, né? E o governo pode cometer erros. Então, ele vai continuar a inflação. Eu acho que só o próximo governo é que vai dar alguma solução, se é que vai dar alguma solução, né? E se vender o restante das refinarias da Petrobras. Quanto mais a Petrobras perder poder de mercado, pior será para ela poder afetar o mercado, né? Então, o mercado vai ficar totalmente com as empresas privadas. Então, eu não acredito nisso. Os países com o neoliberalismo, lá na década de 80, 90, abriram mão do seu planejamento energético e viram o desastre que foi. Então, hoje está todo mundo retomando, hoje tem uma mudança aí nos Estados Unidos, a retomada. O governo precisa, sim, retomar o seu papel de indutor do crescimento econômico, não pode deixar na mão da iniciativa privada somente. Eu não sou contra a iniciativa privada, vou deixar bem claro aqui, não sou contra, né? Mas o governo tem que tomar à frente disso, sim, tem que ser o indutor dos investimentos, porque esse é um assunto muito sério, a energia é um assunto muito sério para ser deixado só na mão da iniciativa privada. Não há condições, é a minha visão, né? Claro, é a minha visão. E obrigado, agradeço aí, então, o Felipe, a sua convite, né? Agradeço também a Valéria, né, com quem nós discordamos, mas, né, traçamos aqui um debate, acho que de alto nível, né, obviamente. O que importa é isso, a gente tem um debate de alto nível, visões completamente opostas, mas, né, justamente as pessoas vão né, observar e vão tirar suas conclusões, né? Não estamos querendo aqui formar seguidores, né, do Simas e nem da Valéria, né? O objetivo é que as pessoas tirem suas conclusões por conta própria. Obrigado, então, Felipe. Bom, vocês só concordaram na questão da bomba branca. Isso aí. Não, mas o debate foi muito bom. A intenção é qualificar o debate, é trazer à tona as causas mais profundas dos aspectos conjunturais e estruturais do nosso setor. Eu agradeço a Valéria Lima, na figura do IBP, por ter aceitado esse convite. Agradeço a você, Marcelo Simas. Muito obrigado pelo debate, que foi muito bom. Espero que nossos espectadores também gostem. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Eu deixo aqui para o nosso espectador, novamente, a lembrança de que a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 11 horas, levaremos ao ar um novo episódio com um tema relevante do mundo da energia. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no sininho, ative as notificações e fique ligado para você não perder nenhum episódio desta série. Muito obrigado.